Livro de Ruth, da Bíblia, King James. Introdução. A tradução talmúdica e da própria Igreja sugere que Samuel seja um dos possíveis autores da obra. Entretanto, as dificuldades em aceitá-lo como escritor de Juízes ocorrem, por exemplo, em função da citação de Davi 4, 17 e 22, o que faz presumir uma data muito posterior. Além disso, o estilo literário do hebraico bíblico antigo usado em Ruth leva a crer que o livro tenha sido escrito no período da monarquia em Israel. O livro proporciona um vislumbre das vidas de pessoas comuns, ainda que tementes a Deus, durante o turbulento período dos juízes. A obra é um verdadeiro oásis de fidelidade em um tempo e numa terra marcados pela idolatria e deslealdade. O autor focaliza a devoção inabalável, fiel e altruísta de Ruth para com Noemi, que ficara arrasada, e a generosidade que Boaz demonstrou de forma prática a essas duas viúvas, capítulos 2 a 4. Apresenta exemplos notáveis de indivíduos que concretizam seus ideais e missões em amor sacrificial, que é o resumo do grande mandamento da Torá, lei de Deus, Levítico 19 e 18, de acordo com Romanos 13 e 10. Esse amor leal e abnegado reflete ainda o próprio amor do Senhor, unindo de modo maravilhoso as ações do homem com as de Deus, capítulo 2, versículo 12, em relação ao capítulo 3, versículo 9. Na benevolência divina, essas vidas são abençoadas e passam a ser também uma bênção. Curiosamente, quem reflete com tanta clareza, simplicidade e lealdade o amor de Deus não é um homem judeu, como se esperaria, mas uma mulher moabita. Contudo, sua total fidelidade à família israelita, em que foi acolhida por casamento, e sua devoção total ao Deus de sua sogra, destacam-na como uma verdadeira filha de Israel, ancestral digna de Davi e dos patriarcas que receberam a promessa e a aliança de Yahvé. Exemplifica de modo marcante a máxima de que a participação no reino vindouro de Deus é determinada não por sangue, tradição ou nascimento, mas por ajustarmos a vida à vontade de Deus mediante a obediência que vem pela fé, Romanos 1:5. Ao incluir uma mulher estrangeira na linhagem de Davi, o Supremo Autor comunica clara e objetivamente que todas as nações da terra serão representadas no reino do filho de Davi, ele mesmo muito maior que o próprio Davi. O livro de Ruth, ao publicar esse episódio significativo da vida dos antepassados de Davi, lança luz sobre a missão dele na história da redenção universal, sendo este um conceito-chave em toda a narrativa da obra. A palavra hebraica relacionada à redenção ocorre mais de 20 vezes em várias formas e sinônimos. O livro é, além de tudo, a história da transformação de Noemi, que passou do desespero à felicidade mediante os atos de bondade e fidelidade praticados por Ruth e Boaz. Atitudes essas motivadas pela bênção amorosa e soberana de Yahvé, o Senhor. Noemi atravessa a zona da dor, sofrimento e vazio interior para a plena paz, satisfação e regozijo, capítulo 1, versículo 21, capítulo 3, versículo 17. Passa de um estado de indigência, capítulo 1, versículo 1 a 5, para a segurança e a esperança, capítulo 4, versículo 13 a 17. Do mesmo modo, Israel deixou o desespero nacional por ocasião da morte de Eli, 1 Samuel 4,18, para a paz e a prosperidade dos primeiros dias de Salomão, 1 Reis 4, 20 a 34, 1 Reis 5, versículo 4.
mediante a devoção altruísta de Davi, um verdadeiro descendente de Ruth e Boaz. Assim, o escritor do livro de Ruth fez Israel lembrar-se para sempre de que o reinado da casa de Davi, como instrumento do governo benevolente de Deus sobre Israel, oferecia a perspectiva da paz e do repouso prometidos por Yahvé, o Senhor. Mas esse shalom, descanso e paz, continuaria somente à medida que os protagonistas do reino, o príncipe e o povo, refletissem na vida diária em comunidade o amor altruísta, exemplificado magnificamente na pessoa frágil, mas decidida e leal da Moabita, crente em Deus, Ruth, e por Boaz. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias, filho de Davi, Mateus 1:1, e em sua obra de redenção plena para a humanidade, as bênçãos prometidas do reino de Deus receberam cumprimento. Considerando que os acontecimentos do livro de Ruth datem do período dos juízes e provavelmente da última parte do século XII a.C., a obra em si não foi escrita senão muitos anos depois. É importante notar que o autor se sentiu obrigado a explicar costumes já não praticados em sua época, capítulo 4, versículos 6 a 8. Os últimos versículos do livro apresentam a descendência de Ruth apenas até o rei Davi, sugerindo fortemente que o Sefer, rolo, livro, foi redigido durante o seu reino. Se tivesse sido escrito mais tarde, seria de se esperar que a genealogia se estendesse pelo menos até Salomão. Sendo assim, é razoável que se considere a data da primeira publicação do livro de Ruth por volta do ano 1000 a.C. Esboço geral do livro de Ruth. Primeiro, a firme e leal decisão de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 22. A procedência estrangeira de Ruth, a sua escolha decidida e fiel, a sua chegada a Belém. Segundo, os direitos de Ruth, seu direito de respigar, o resultado do seu trabalho, seu depoimento sobre o trabalho. Terceiro, a vontade de Ruth, capítulo 3, versículo 1 ao 18. O conselho de Noemi. Ruth ouve o conselho e o executa, aceito por Boaz. O destino de Ruth, capítulo 4, versículo 1 ao 22. Tornou-se esposa amada e protegida, tornou-se mãe bem-aventurada, tornou-se ancestral direta do rei. Ruth, capítulo 1. A família de Noemi em Moabe. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos, e viúva. Um dia Noemi soube, em Moabe, que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: Ide
e voltai cada qual à casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida, abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: Não, nós vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: Voltai, minhas filhas, por que havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, partir, pois estou velha demais para tornar a casar-me, e mesmo que eu pudesse dizer, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos, esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois, Ofra abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Então Noemi a aconselhou: Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seus Deus, e para seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: Não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. Então, Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida a seguir em sua companhia, e por isso não se opôs mais a ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Assim que chegaram à cidade, ocorreu ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres da cidade comentavam: Será que esta é Noemi? Mas ela lhes pediu: Não me chameis mais de Noemi. Agradável é mais próprio que meu nome seja Mara, amarga, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Por que então haverias de me chamar Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa e me trouxe desgraça? Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. Comentário do capítulo 1. A época dos juízes ocorreu entre os anos 1380 e 1050 a.C. Foi um tempo de apostasia, confusão, degradação moral e muita tristeza. O nome Bet-Lehem, Belém, remete ao sentido de casa de alimento, a cidade natal do rei Davi, 1 Samuel 16:18. Elimeleque significa meu Deus é rei, Juízes 8:23. Noemi significa agradável, versículo 20. Efrata era o nome da região nas proximidades de Belém. Capítulo 4, versículo 11. Gênesis 35:19. 1 Samuel 17:12. Com a morte de Elimeleque, iniciam-se as mais duras provas de Noemi, versículo 21. Contudo, Deus é bom, versículo 6. E no final dessa história, a idosa Noemi se torna mãe de Obed, nome que tem o sentido de servo do Senhor, por meio de Ruth, sua nora, capítulo 4, versículo 17. Uma bênção sem fim, porquanto Obed será pai de Jessé, que gerará o rei Davi, linhagem humana da qual nascerá Jesus Cristo, o Messias, capítulo 4, versículo 21 e 22. Capítulo 2. Ruth
nos campos de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou. Vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou os ceifeiros com a paz do Senhor. Que Yahvé esteja convosco. Diante do que eles responderam: que Yahvé te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela jovem? E o servo capataz dos ceifeiros respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar atrás dos segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando, desde bem cedo até agora, e só parou um pouco sob o abrigo para recompor as forças. Falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha, não vás respigar noutro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. Diante destas palavras, Ruth, prostrando-se com o rosto rente ao chão, exclamou: por que encontrei favor a teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estranha em tuas terras? Em resposta, Boaz lhe revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem. Que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu senhor. Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta sua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão e tempera teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para seguir seu trabalho de coletar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe-a respigar também entre os feixes e não a repreendeis. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes e deixai que caiam a fim de que ela possa recolher e não a censureis. E assim Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol. Depois, bateu e debulhou os grãos de espigas que havia juntado, cerca de 1 efa, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado, e sua sogra observou o quanto ela tinha recolhido. Ruth também entregou a sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara no almoço. Então Noemi questionou-lhe: onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Que Deus abençoe aquele que por ti teve consideração. E Ruth passou a contar a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Ao que Noemi declarou: que Yahvé, o Eterno, abençoe Boaz, porquanto é uma pessoa que não cessa de praticar atos de justiça e misericórdia para com os vivos e com os mortos. E acrescentou:
Esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós o direito de resgate. E Rute, a moabita, continuou, pois ele pessoalmente me disse, fica com meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute, é bom, minha filha, que estejas na companhia das servas deste homem, pois em qualquer outra lavoura correrias o perigo de ser molestada. Sendo assim, Rute permaneceu entre as servas de Boaz para catar espigas até que se encerrasse a temporada das colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Comentário do capítulo 2. O nome hebraico Boaz tem o sentido de nele há fortaleza, e é citado nas duas genealogias de Jesus, Mateus 1,5, Lucas 3,32. Rute, cujo nome em hebraico remete à ideia de amizade, era gentia, pobre e proveniente de um povo desprezado, moabita, mas converteu-se a Yahvé, o Deus de Noemi e de Israel. Capítulo 1, versículo 16. Como jovem e solitária, estava desprotegida e vulnerável, trabalhando nos campos da colheita. Mesmo assim, assume de todo o coração a responsabilidade de cuidar da sogra. No capítulo 3, versículo 1, é a vez de Noemi sustentar Rute. A Torá, lei de Moisés, instruía que os proprietários de terras deixassem para trás as espigas, que os ceifeiros não apanhassem da primeira vez, a fim de que os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos pudessem apanhar as espigas espalhadas pelo chão, respigar para suas necessidades. Levítico 19:9, 23, 22, Deuteronômio 24:19. Sem notar, ou casualmente, os planos de Deus vão se desenrolando diante de nós. Felizes os que esperam no Senhor. Salmo 42:5. Capítulo 3. A bondade e justiça de Boaz. Certo dia, Noemi disse a Rute, sua nora, minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando a cevada na aeira. Lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Então Rute anuiu dizendo, farei tudo como me orientaste. Ela desceu ao terreno onde se limpavam as espigas e fez exatamente como a sua sogra a instruíra. Boaz comeu e bebeu até ficar um tanto alegre e foi deitar-se junto de um monte de cevada. Pouco mais tarde, Rute aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. — Quem és tu? Indagou ele. — Sou sua serva Rute, replicou ela. E lhe rogou, estende teu manto sobre a tua serva, porquanto és nosso parente chegado e tens o dever de nos resgatar. E Boaz lhe respondeu, bendita sejas por Deus, minha filha, este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à sua sogra, pois preferiste não procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Portanto, minha filha, não tenhais medo. Far-te-ei tudo quando me pedires, pois todos os habitantes dessa cidade sabem que és uma mulher virtuosa. Ora, de fato, eu tenho a responsabilidade de resgate, mas há um outro parente ainda mais próximo do que eu. Sendo assim, passa a noite aqui e amanhã cedo, se ele quiser assumir o direito de proteger-te, muito bem, que ele te resgate. Todavia, se pelo contrário ele não quiser te resgatar, eu ficarei com essa responsabilidade.
juro pelo nome de Deus, Yahvé. Agora, pois, volta a deitar-te e descanse até o raiar do dia. Ruth adormeceu de novo aos pés de Boaz até a alvorada e levantou-se antes do clarear do dia, a fim de não ser reconhecida. E Boaz falou consigo mesmo: não convém que se saiba que esta mulher esteve na eira. Por isso ordenou-lhe Boaz: estende o manto que te cobre e segura-o firme. Ela estendeu sua capa sobre o chão e a segurou, e ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, mais de 20 quilos, e lhe pôs às costas, e ela retornou ao povoado. Assim que Ruth retornou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como estás, minha filha? O que se passou? Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e acrescentou: estas 6 medidas de cevada foi ele quem deu, dizendo-me: não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Então Noemi assegurou a Ruth: fica tranquila, minha filha. Até saberes como terminará tudo isso, com certeza este homem não descansará enquanto não solucionar ainda hoje esta questão. Comentário do capítulo 3. A humildade de Ruth se destaca neste livro. Capítulo 2, versículo 13. O estender a capa funcionava como uma metáfora do amor que oferece abrigo e segurança, um pedido típico de casamento, costume até hoje ser praticado em algumas partes do Oriente Médio, Ezequiel 16:8. Há aqui, no manuscrito hebraico, um jogo entre as palavras asas de Yahvé, capítulo 2, versículo 12, e a aba da capa. Boaz é exortado a cuidar de Ruth com o mesmo carinho que o Senhor acolhe os seus sob suas asas protetoras. Capítulo 4. O resgate de Noemi e Ruth. Entrementes, Boaz subiu à praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou: olá, meu amigo, chega aqui e assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou: sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha primeiro o direito de resgate: Noemi, aquela nossa parente que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar esta propriedade, resgata. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais tem esse direito de resgate a não ser tu, e depois de ti, eu. Prontamente o homem retrucou: sim, eu quero exercer meu direito. Contudo, Boaz lhe preveniu: no dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre seu patrimônio. Então respondeu o que tinha o dever de resgate em primeiro lugar: assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor. Podes exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro, e assim oficializavam os acordos e negócios em Israel. Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz: adquire-a, pois tu mesmo, tirou uma de suas sandálias. Então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presentes:
Sois testemunhas neste dia de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Quilion e a Malcom. Ao mesmo tempo, adquiro por esposa Rute, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre sua herança e para que o nome de Malom seja sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordaram, dizendo: Nós somos testemunhas. Que Yahvé torne essa mulher, que entre agora em tua casa semelhante a Raquel e a Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja tu, portanto, poderoso em Efrata e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, sejam a tua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então Boaz casou-se com Rute, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Rute engravidou, e deu à luz um filho. As mulheres comentaram com Noemi: Bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Comentário do capítulo 4. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se fora-lhe mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: Eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome, chamando-o de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Comentário do capítulo 4. Ninguém escapa do olhar amoroso e cuidadoso de Deus. Todas as pessoas, em todos os tempos, têm a chance de aceitar o amor de Deus e sua proteção eterna. O livro de Rute prova que a bondade de Boaz era apenas a demonstração da compaixão de Deus pelos alienados e desprezados da sociedade. Como os estrangeiros na cultura hebraica, os moabitas, babilônicos e tantos outros povos no mundo. O Deus da redenção deseja e tem poder para resgatar a todo ser humano desterrado espiritualmente. Colossenses 1, 13 e 14. É Deus quem, a exemplo de Boaz, escolhe sua noiva, a igreja, em nossos dias, dentre os gentios, criando uma perfeita comunhão com os pecadores purificados. Efésios 2, 11 a 13, Efésios 5, 15 a 32. O filho de Boaz e Rute foi o consolador de Noemi, a exemplo do que Cristo fez por todos quanto depositam nele todo o seu amor e confiança. João 14, 18 a 23. O fim da genealogia que surge aqui é Jesus Cristo. 1 Crônicas 2, 5 a 15. Mateus 1, 3 a 6. Lucas 3, 31 a 33. O grande filho de Davi, Mateus 1:1, que cumpre as profecias e conduzirá o povo de Yahvé ao eterno Shalom, descanso e prosperidade. Terminamos aqui a leitura do livro de Rute, pedindo ao nosso Deus que no poder do Espírito Santo grave e cele a sua palavra em nossos corações e nos dê força, coragem e fé para amá-la e vivê-la no dia a dia.
Que Deus nos abençoe.